Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a resolução do problema 19 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: em um determinado instante de tempo, uma partícula tem uma velocidade, e aqui ele usou a palavra speed, então ele está me dando o módulo dessa velocidade, que é uma grandeza vetorial, né? Tem uma velocidade escalar, então, de 18 metros por segundo, e essa velocidade está na direção positiva dos x. Então está apontado para a direção ou para o sentido uh, positivo do eixo x, da minha referência. E 2,4 segundos depois, essa velocidade passa a ser 30 metros por segundo, do ponto de vista escalar, né, um número só, 30 metros por segundo, mas do ponto de vista vetorial, ó, ela está apontando na direção oposta, ou, como a gente diz em português, no sentido, né? Não só na direção, a direção é paralela ao eixo x, mas o sentido oposto. Lembrando que em inglês, direção é o que eles usam para as duas coisas, né? Direção e sentido. Qual é a média da aceleração ou aceleração média da partícula durante esse intervalo de 2,4 segundos? Então, é um exercício bem direto, tá? Mas o que ele quer trabalhar aqui? Ele quer trabalhar o conceito de velocidade, de aceleração média, tá? E também essa questão que a gente já vem trabalhando. A gente está usando uma única dimensão, tá? E vetores estão sendo representados por números mais um sinal. Se esse vetor ele aparece como um número mais um sinal de positivo, ele está apontando na posição positiva da minha referência, que é o eixo x no caso. No caso de a minha velocidade, minha aceleração, vir acompanhada de um sinal negativo, isso quer dizer que ela está apontando no sentido negativo do eixo de referência, que é o eixo x no caso aqui. Então, colocando isso em números, olha só, ou fazendo aqui a nossa anotação, eu vou chamar de t0 um instante de tempo inicial, e nesse instante de tempo inicial a partícula tinha uma velocidade, tá? V igual a mais 18 metros por segundo, aqui velocity, tá? Não estou colocando o vetorzinho, por quê? Porque é uma grandeza vetorial, mas eu estou numa única dimensão, então vou usar o sinal para denotar aqui a dimensão. Eu gosto de fazer isso? Não gosto tanto, mas é uma notação, tá? Confunde um pouco às vezes, mas é isso. O que eu poderia usar alternativamente aqui? Eu poderia usar V vetor igual a 18 metros por segundo na direção, ok, x chapéu, que é a direção, é um x chapéu sendo que, ou x circunflexo, né? É o vetor unitário na direção positiva do x, né? É uma outra maneira de você denotar isso sem ficar se preocupando com essas notações, né? Do tipo, aqui eu estou apontando para o sentido positivo dos x, e aqui, ó, depois de 2,4 segundos, t0 mais 2,4 segundos, eu estou apontando no sentido negativo do x. Eu incorporaria aqui, ó, v vetor igual 30 metros por segundo na direção menos x chapéu. Tá bom? Bom, mas vamos usar aqui a notação do Halliday. É importante conhecer outras notações, mas aí você escolhe, quando você conhece todas elas, você escolhe que você se adapta mais, aquela que é melhor para o seu contexto. Bom, ele me pediu aqui a aceleração média, por isso eu coloquei aqui a VG de média, é igual a ΔV sobre ΔT, né? Em analogia com a velocidade média, eu tinha o deslocamento, que era ΔX sobre ΔT. Tá? Então eu tenho no instante final, menos 30 metros por segundo. No instante inicial, mais 18 metros por segundo. Então, final menos inicial. E aqui no denominador também, final, era o tempo t0 mais 2,4 segundos, menos o tempo t0. Então eu vou ficar com menos 30 menos 18, menos 48 metros por segundo.
E aqui embaixo, T0 com T0 cancela, sobra só o 2,4 segundos. E aí, fazendo a divisão, eu fico com menos 48 por 2,4 dá 20, né? Tanto que, se você multiplicar aqui, 2,4 vezes 20, essa vírgula desaparece com esse zero, né? Fica 24 vezes 2, 48. Então, menos 20 metros por segundo dividido por segundo fica metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração consistente. Então, essa é a aceleração média se essa velocidade variou no instante final e para o instante inicial dessa maneira, de menos 30 metros por segundo, apontando ali para a velocidade, ele estava indo, né? Essa partícula estava indo para o sentido negativo dos x, e depois de 2,4 segundos ele estava voltando, estava indo no sentido positivo dos x, e a aceleração média então foi essa daqui, menos 20 metros por segundo ao quadrado. É isso. Exercício aí conceitual. Espero que vocês tenham gostado, não tenham se confundido tanto aí com a anotação. E é isso, escolha a anotação que você se adapta melhor, né? Se curtiram, dê aí um like, um joinha, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e a divulgar esse conhecimento, esse conteúdo de cinemática unidimensional para mais gente aí, beleza? Um abraço e valeu!